A gente vai apresentar para vocês agora o projeto integrador 4 do segundo semestre de 2025. Nós somos do quarto semestre. Eu e a Kemily Ribeiro, eu, Aline Canuto e Kemily Ribeiro, que fizemos esse trabalho com foco na logística sustentável, que no caso o nosso tema foi reduzindo emissões de carbono na indústria de equipamentos pesados. Vamos começar. Vamos lá. Como sabemos, o transporte logístico ele desempenha um papel essencial na cadeia de suprimentos, mas ele também é responsável por uma das principais fontes de emissão de CO2, e isso nos traz uma questão de como conciliar a eficiência operacional com a necessidade urgente de reduzir esses impactos ambientais que eles emitem. E mesmo apesar da tecnologia ter avançado, de avanços com alternativas como o uso de combustíveis alternativos, programas de compensação de carbono, maior participação de energia renovável, todas essas coisas, mesmo com tudo isso, ainda tem muitos desafios, muitas barreiras que a gente precisa entender, e entender também como a gente pode ampliar esse processo, né? A nossa problemática escolhida foi como as práticas sustentáveis na logística de transporte ajudam de verdade a reduzir as emissões de carbono na indústria de equipamentos pesados? E quais os desafios ainda existem para tornar isso mais eficaz? Com o objetivo principal é avaliar como as práticas sustentáveis na logística de transporte elas contribuem para a redução das emissões de carbono e também identificar quais desafios. Com objetivos específicos, a gente colocou como analisar o impacto do uso de combustíveis alternativos nas emissões de CO2, examinar a efetividade dos programas de neutralização de carbono, avaliar a participação da energia renovável nas operações logísticas, discutir desafios e limitações dessas práticas e sugerir recomendações para uma logística mais sustentável. Pode passar. É verdade, né? Só eu tô no controle. Como metodologia, a gente colocou que é uma pesquisa de natureza exploratória e bibliográfica, pois é baseada em fontes secundárias como artigos científicos, relatórios institucionais, livros e publicações de órgãos especializados. E também ele assume um caráter qualitativo, buscando compreender os impactos e limitações das práticas sustentáveis na logística industrial. Aqui no nosso desenvolvimento, a gente colocou no slide em si essa parte, porque a gente teve bastante foco nesses autores, e os autores como Balow, acho que é assim que fala, Balow Novaes e Christopher, argumentaram que a logística moderna não deve focar apenas na eficiência, mas também no compromisso ambiental. Ou seja, nós não podemos só focar em produzir, quanto mais melhor, atender melhor, mas também temos que ver os impactos. Quais os impactos isso causa e como eu posso melhorar isso. Eles defendem a cadeia de suprimentos competitiva, mas consciente dos recursos e impactos. Bellow, 2006, diz que a administração da cadeia deve combinar com a eficácia com a responsabilidade social e ambiental. Novaes destaca que a logística sustentável pode ser uma vantagem competitiva, já enquanto o Christopher aponta que as práticas ecológicas fornecem a resiliência da empresa. No transporte de cargas pesadas, que é um grande emissor do CO2, práticas sustentáveis são vitais. Segundo a CSN Brasil, em 2024, combustíveis alternativos, veículos híbridos ou elétricos e programas de compensação são promissores, reduzindo emissões, melhorando a imagem da empresa e economizando recursos. Além disso, há interesse crescente em integrar modais de transporte como rodoviário, ferroviário e hidroviário para reduzir as distâncias e consumo de combustível.
Mesmo com as limitações no Brasil, os estudos mostram que isso corta emissões significativamente. E a tecnologia também é muito decisiva, pois os sistemas de roteirização inteligente, monitoramento em tempo real e plataformas digitais de logística reversa tornam operações mais eficientes e menos poluentes, ajudando a reutilizar materiais e descartar corretamente. Portanto, o nosso embasamento teórico até aqui, ele mostra que os combustíveis alternativos, como biodiesel, gás natural, eletrificação, ajudam a diminuir as emissões de CO2. Programas de compensação de carbono seria o reflorestamento, e créditos de carbono. São estratégias que se ajudam, mas precisam de regras e supervisões mais eficientes para funcionar de forma eficaz. Energia renovável aplicada nos armazéns, né, do centro de distribuições, diminui a dependência de fontes fósseis. Tecnologias digitais, como a que a Emily citou anteriormente, que seria a roteirização, LOT, Big Data, otimizam processos e reduzem desperdícios, porque a gente pode ter tudo digitalizado, então dessa forma a gente consegue programar demandas, programar equipamentos para não ocorrer desperdícios, né? A logística reversa já é algo que promove a sustentabilidade ao reentregar produtos e peças no processo de produção. A logística reversa, ela vai ser depois de já ocorrido o, a poluição em si, então a gente tem que reverter isso de certa forma, muitas vezes modificando o processo ou mesmo na reciclagem após, né? A logística sustentável não é só uma tendência, é uma necessidade para as empresas de equipamentos pesados. Como resultado de discussões, a gente colocou que as empresas que investiram em veículos híbridos ou elétricos, eles relatam quedas significativas nas emissões, apesar dos custos altos e infraestrutura insuficiente. E veículos híbridos e elétricos, eles diminuem a poluição e os gastos com o funcionamento, porém é preciso de uma infraestrutura bem cara e também com bastante assistência técnica. Combustíveis alternativos, como biodiesel e gás natural, também apresentam bons resultados, mas o seu acesso ainda é bastante limitado. Logística reversa tem contribuído para reduzir os resíduos e reintegrar materiais ao processo produtivo. E tecnologias digitais, sistemas de roteirização inteligente, monitoramento em tempo real, como já mencionados, eles aprimoram os trajetos, baixam o gasto de combustível e otimizam o trabalho. Os dados eles indicam avanços, mas a transição para uma logística totalmente sustentável ela enfrenta desafios como os custos elevados, infraestrutura insuficiente e a resistência cultural para mudanças. Nossas considerações finais foi que mesmo com todos os progressos que a gente vê hoje em dia, ainda existem muitos problemas importantes que a gente tem que destacar, né? Mesmo com avanços de linhas ferroviárias e coisas do tipo, aqui no Brasil já não temos tanto acesso, então nossa forma de transportar equipamentos é mais rodoviária. E os nossos problemas que a gente tem que destacar são os altos custos das tecnologias limpas. Quanto mais eles investirem nisso, vai ser cada vez mais caro. A infraestrutura é muito limitada, que é o caso, por exemplo, das ferrovias. As ferrovias não podem ser colocadas em qualquer lugar e o investimento é muito alto, mas ao mesmo tempo a gente tem uma infraestrutura limitada porque não foi pensado antes. Para combustíveis alternativos e eletrificação, além da necessidade de políticas públicas mais robustas e incentivos fiscais. Esses obstáculos mostram que a mudança para a logística totalmente sustentável não exige apenas investimentos empresariais, mas também operações entre governo, sociedade e setor privado. Um ponto que a gente pode destacar é que os carros híbridos, por exemplo, carros eles são mais caros de ser produzidos, eles são mais caros na revenda também, justamente porque essa tecnologia de combustíveis ela é mais cara.
Os objetivos dessa pesquisa foram alcançados ao evidenciar que as práticas sustentáveis contribuem efetivamente para a logística mais verde e responsável, contudo, com limitações. Nota-se a falta de dados originais e a necessidade de usar informações de outras fontes. Recomenda-se que os estudos futuros aprofundem-se na análise através de estudos práticos, comparando formas diferentes de sustentabilidade em empresas nacionais e internacionais. Essas seriam nossas referências, que a gente conseguiu pegar os conteúdos. Acredito que seria isso. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.